Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glorifico o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifico o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, nessa segunda noite do cerco de Jericó, a cada segunda-feira, vocês têm se reunido, vivenciado essa experiência tão bonita, tão bela e tão profunda, que é sempre o cerco de Jericó, um momento de graça, de profundidade, de espiritualidade. E hoje o tema, o subtema que foi me passado: erguei-vos para o perdão. A necessidade, a realidade do perdão para todos nós. E na primeira parte do Evangelho que nós ouvimos, o Evangelho foi dividido em duas partes da narrativa de Jesus. Providencialmente, o Senhor Jesus e a liturgia nos insere também nessa dinâmica tão bonita que nós, no contexto familiar, mas também no contexto fraterno dos nossos relacionamentos, o Senhor nos convida na medida do amor. Jesus começa dizendo aos seus discípulos que o Filho do Homem vai morrer. O Filho do Homem, que é Ele, o Messias, o Salvador, que os anciãos o matarão, porém no terceiro dia Ele ressuscitará. Jesus primeiramente quer romper um paradigma no coração dos discípulos e também dos demais ouvintes que estão ali junto dele. Porque compreendia-se que o Messias deveria vir o Messias glorioso, descendência de Davi, um rei poderoso, que iria restaurar toda a lei, toda a religião de Israel, o povo de Israel, que vivia na opressão, que vivia no sofrimento, que vivia castigado pelo Império Romano. E esse Messias, esse rei, iria trazer a paz definitiva, restituir a paz social e a paz religiosa para o povo de Israel. E aí Jesus vem na sua humanidade, na sua simplicidade, na casa de Nazaré, nascendo numa manjedoura e vivendo o seu messianismo, o seu ministério na simplicidade, junto com os pobres, os doentes e os pecadores. E sobretudo, a glória desse Messias não é a glória humana, é a glória do amor
que se passa pela cruz. Por isso que ele mostra aos discípulos e leva a eles a essa compreensão da lógica messiânica de Jesus, que não é mais a lógica que eles imaginavam gloriosa, mas a lógica do amor que se doa na cruz, do amor que se entrega na cruz, do amor que passa pela loucura da cruz, como dizia São Paulo, a loucura da cruz. Por que essa primeira parte nos insere na dinâmica do perdão, do erguer-se para o perdão, se posicionar no perdão, na dinâmica do perdão, dentro do contexto familiar, mas também no contexto que nós vivemos nos nossos relacionamentos fraternos, de amizade, de trabalho, enfim, todos os relacionamentos que nós vivemos também, extra-familiar, do qual nós também somos chamados a sempre amar e a perdoar. Jesus está querendo mostrar aos seus discípulos, e é importante para cada um de nós, que aqueles que pertencem a Cristo, nós cristãos, portanto, que somos pertencentes a Jesus Cristo, temos a Ele como nosso Senhor e Salvador, a lógica e a meta da nossa, o critério para a nossa vida é o critério de Cristo. A meta da nossa vida é a meta de Cristo, a lógica de Cristo. Portanto, nós devemos amar e entender que a maturidade no amor é aquele amor que passa pela cruz, o amor de Cristo. A lógica, a dinâmica do amor é a mesma lógica, a mesma dinâmica daquele que Cristo nos amou, da como Cristo nos perdoou, pela lógica da cruz. Por isso que, tendo como ponto de partida essa introdução, nós compreendemos que toda a nossa vida, as nossas escolhas, precisa ter como referência o Evangelho. Nós que pertencemos a Cristo, nós que pertencemos a Jesus, olhando para Jesus, para a sua vida, olhando para os seus ensinamentos, que passa por este amor, por este perdão de cruz, do rebaixamento, seja o nosso critério de vida, o Evangelho. E aí nós compreendemos, a humanidade estava marcada pelo pecado, a humanidade estava doente, a humanidade estava escrava, a humanidade estava à mercê de Satanás pelo pecado. Jesus veio a este mundo e ofereceu a nós o remédio que nos perdoou é a sua misericórdia, o seu amor. Portanto, nós precisamos, como homens e mulheres pertencentes a Jesus, dentro das nossas famílias, dentro das nossas casas e dentro de todos os nossos o convívio que nós temos, ter como pauta o amor que passa pela cruz. Por que é importante compreender isso? Desse amor que passa pela cruz, desse amor do qual nós vamos crucificando o nosso eu, crucificando o nosso egoísmo, crucificando o nosso orgulho, crucificando a nossa visão deturpada do outro, porque o perdão, ele em nós, ele se torna cada vez mais difícil, quando nós estamos apegados a nós mesmos. Quanto mais nós somos apegados a nós mesmos, quanto mais nós estamos nos afastando da lógica da cruz, quanto mais nós vamos nos afastando da lógica de Cristo, do critério do Evangelho, se apegando a nós mesmos, mais difícil se torna perdoar, mais difícil se torna amar o próximo, mais difícil se torna libertar o outro, dar ao outro o perdão do qual ele é necessário. Pode perceber, a pessoa, quanto mais ela é egoísta, mais dificuldade de perdoar ela tem. Quanto mais a pessoa vive fechada em si mesmo, pautada somente para o seu eu, o seu mundinho, mais ela vai se ferir e mais ela vai ter dificuldade de perdoar o seu próximo. Por isso que quanto mais nós nos aproximamos da lógica da cruz, no contexto familiar e nos nossos relacionamentos fraternos, trabalho, de amizade, faculdade, enfim, todos os outros relacionamentos que não estão somente inseridos dentro do nosso contexto de casa, de família, o quanto mais nós nos distanciamos dessa lógica que Jesus está inserindo os seus discípulos, mais nós vamos ter dificuldade de amar e perdoar.
mais nós teremos dificuldades de exercer esse amor, de exercer esse perdão. E veja como é bonito, porque quando Jesus convida a todos nós a amar e perdoar, e como mandamento, não é um conselho, olha, se você quiser perdoar alguém, perdoa, vai ser bom, vai ser bacana, vai ser legal, a pessoa vai ser seu amigo. Não, é mandamento, é critério de cristianismo perdoar, é mandamento o perdão, é mandamento o amor. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Quanto o Senhor vai nos convidando a amar, a perdoar, nós vamos compreendendo que quanto mais eu decido me aproximar da lógica da cruz e perdoar, mais eu vou tendo ressurreição dentro do meu coração. Quanto mais, porque às vezes claro que está correto, não é errado dizer isso, olha, perdoa o outro para você libertar o outro. Não, perdoa o outro para você se libertar, perdoa o outro para você romper com as suas mágoas, está certo, mas se ficar somente nisso é um pouco egoísta. Perdoar, porque somente perdoa o outro porque faz bem para você. Olha, Padre Alan, perdoa o Padre João Alberto porque vai fazer muito bem para você. Isso às vezes soa com um pouco de egoísmo, porque se não vai fazer bem para mim, então não vou perdoar ele. O perdão passa por essa ressurreição interior, sim, claro. Mas na lógica da cruz, o perdão é devolver ao outro a sua dignidade. Assim como Cristo no alto da cruz nos perdoou, devolveu a nossa dignidade filial. Na cruz nós somos perdoados, na cruz nós somos redimidos, na cruz foi restituído a mim e a você, a todos nós, a dignidade filial. Por isso que a cruz, a lógica da cruz de Cristo, que perdoa a humanidade, devolve a nós a lógica a dignidade filial. E sendo filhos, nós podemos ressuscitar um dia. Só os filhos ressuscitarão um dia. A pedra não vai ressuscitar, os filhos ressuscitarão um dia. Por isso que a lógica de Cristo, o perdão é devolver a dignidade ao outro, o perdão é zelar pelo outro. Cristo que zela por nós, Cristo que zelou por nós, nos perdoando, nos convida nessa lógica, nessa dinâmica, que se o Messias perdoa a todos nós, dando a nós, devolvendo a nós a dignidade, devolvendo a nós a capacidade de sermos olhados como nós somos de fato filhos, nós somos chamados a perdoar, a zelar pelo outro. O marido, quanto mais ele ama, ele zela, quanto mais ele ama, zela, mais ele perdoa. O perdão é zelo, o perdão é compreender que amar não é viver os meus critérios. O perdão nos faz compreender que amar é estender as mãos para o meu próximo. Por isso que erguer-se no perdão é compreender essa dinâmica de que eu preciso me aproximar da lógica da cruz, porque a cruz ela é o remédio para a nossa humanidade marcada pelo pecado. A cruz é o remédio para o nosso egoísmo, a cruz é o remédio para o nosso orgulho, a cruz é o remédio para aquilo que é a soberba dentro de nós, as consequências do pecado dentro de nós. O quanto mais eu me aproximo da lógica da cruz, o quanto mais eu me aproximo da cruz, do Cristo glorioso no alto da cruz, o meu coração vai sendo inebriado pela humildade de perdoar o outro, porque o quanto mais eu sou olhado pelo Cristo no alto da cruz, na sua lógica da cruz, mais eu consigo olhar o outro também com misericórdia e perdão. Vejam, Deus não nos chama, não nos convida a sermos anjos. Ninguém aqui foi chamado a ser anjo. Padre Fabiano, deve estar em casa acompanhando, se ele estivesse aqui, ele ia falar assim: olha para o seu irmão do seu lado, vê se tem uma asinha aí, de anjo. Ninguém está com asa de anjo aqui, se tiver, misericórdia, porque ninguém vê anjo, anjo é invisível. Deus nos faz reconhecer que na nossa fraqueza, na nossa humanidade, Ele nos perdoa, para que eu possa reconhecer que da mesma forma que o Deus que me perdoa, e esse perdão me ressuscita, o amor me faz também me tornar agente de perdão e misericórdia para o próximo, porque o perdão do qual nós somos chamados a viver com
cordialidade. Cristo sempre foi cordial. O que o orgulho nos faz muitas vezes, achar que eu vou corrigir o outro, jogando na cara do outro dos seus defeitos. Isso acontece muito dentro do matrimônio. A gente que é padre vai atender às vezes os casais, é uma confusão, misericórdia. Eles vêm com espada, com facão, com foice, com arma, e o padre não sabe o que faz no meio dos dois, porque se torna, eu tenho tanta razão, o marido tem tanta razão, que joga na cara da esposa. A esposa tem tanta razão de tudo, que joga na cara do marido. O perdão e o amor que zela pelo outro, não é jogar na cara, é se colocar no lugar do outro. O que Jesus fez? Assumiu a nossa condição humana, exceto o pecado. Cristo jogou na nossa cara os nossos erros, sim ou não? Acorda aí, gente. Cristo jogou na nossa cara os nossos erros, sim ou não? O que Ele fez? Se colocou no nosso lugar e morreu na cruz, para nos salvar. O perdão e o zelo, na lógica da cruz, o perdão e a misericórdia, pela lógica da cruz, não é jogar na cara do outro os seus erros, é se colocar no lugar dele. A gente só consegue ser misericordioso quando a gente consegue olhar no olho do outro, se colocando no lugar dele. Ele errou sim, vacilou sim, não fez bem, poderia ter sido melhor, poderia, mas eu me coloco no lugar do outro, para ressuscitar a ele. Jesus, na sua condição, assumiu a sua condição, a nossa condição, a condição humana, exceto no pecado, se colocou no nosso lugar, porque se colocando no nosso lugar, olhando nos nossos olhos, Ele pôde nos ressuscitar. Nós podemos ser salvos, redimidos, nós fomos erguidos pelo Senhor, porque Ele se colocou no nosso lugar. Amados irmãos e irmãs, aprendam e assumam isso, para o contexto familiar, mas para todo o nosso contexto, nosso convívio. Perdoar não é jogar na cara do outro. Perdoar é se colocar no lugar do outro, para ressuscitá-lo com o seu perdão. Quantos casamentos e relacionamentos estão no túmulo, porque estão jogando terra em cima do outro? É preciso se colocar no lugar do outro, porque a dinâmica da cruz nos ensina isso. O Messias, o Rei poderoso, Ele não ficou no trono, Ele se rebaixou. Ele veio até nós, Ele veio se encontrar com as nossas fraquezas, para nos levantar, para nos redimir. Corrigir é se colocar no lugar do outro. Corrigir, amar, perdoar, é estender as mãos para o próximo. Aqui é para quem quer viver a lógica do Evangelho. Aqui é para quem quer viver os critérios do Evangelho. Não quero viver? Tranquilo, Pai Jesus, amor de Maria. Mas se nós, a nossa fraqueza, queremos ressuscitar com Ele no último dia, é necessário que a nossa vida, os pecados, as fraquezas, as marcas, as maldades, as malícias, sejam remediadas pelo Evangelho de Jesus. E o Evangelho nos convida a perdoar sempre. Seremos ressuscitados na medida que nós perdoamos o outro, na medida que nós nos aproximamos do outro, não jogando na cara, mas zelando pelo outro. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Sabe por que a gente tem dificuldade de perdoar? Porque ninguém nunca nos corrigiu. Por isso que é muito importante, os pais e mães estão perdendo essa graça hoje, infelizmente. Eles não têm mais autoridade para corrigir os filhos. O quanto menos nós fomos corrigidos pelos nossos pais, mais dificuldade nós temos de perdoar. Porque nós compreendemos que a correção dos nossos pais, mesmo que venha doer naquele momento, mesmo que venha nos contrariar, é sinal de amor, resposta de amor. Por que às vezes a pessoa nos corrige por bem, porque quer o nosso bem, quer nos amar, quer nos ajudar, quer nos favorecer, mas nós temos essa dificuldade, porque nós não aprendemos que a correção, que a ajuda, que o outro quer me amar. Porque não adianta eu querer perdoar, eu querer ajudar, se o outro também não entende
que a humildade e a lógica da cruz nos leva a compreender que eu preciso também acolher o perdão do outro, o amor do outro. Eu preciso reconhecer, ter a sensibilidade de reconhecer que o outro está me amando. Nós vamos perdendo aquilo que é o essencial na nossa vida e vamos estragando aquilo que é fundamental, os nossos relacionamentos. Nós vamos perdendo o brilho no olhar, nos olhos do outro. Nós vamos perdendo o brilho de corrigir o outro por amor. Nós vamos perdendo o brilho e a alegria de estender as mãos para o outro, mas pelo contrário, ele caiu e nós gostamos de ficar rindo da queda dele. A vida não é uma pegadinha, que a gente vê o outro caindo, se dando mal e começa a rir do outro. Não. A vida é estender as mãos para o nosso próximo, para aqueles que nós amamos, para ressuscitá-lo, assim como Cristo fez com nós. Se colocou no nosso lugar, para ressuscitar, para nos salvar, para nos redimir. Vejam, a lógica da cruz, é a lógica da cruz. Não quer viver a lógica da cruz? Pai Jesus, amor de Maria. Mas, como Jesus disse no Evangelho, eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Nós precisamos deixar que a força do amor misericordioso, passando pela nossa vida, vá matando o homem velho, a mulher velha. Perdoar não é difícil. A dificuldade do perdão está na medida do orgulho do meu coração. O quanto mais eu sou orgulhoso, menos eu consigo perdoar. O quanto mais eu sou orgulhoso, egoísta, mais dificuldade eu tenho de perdoar. Por isso que a graça de Deus sempre vem ao nosso encontro. Porque Deus, conhecendo que nós somos fracos, a sua graça está sempre à nossa disposição para nos levantar, para nos restituir, para nos colocar de pé, para que olhando para frente, nós consigamos viver na vontade de Deus. Erguer-se, como é que é aqui? Até difícil falar. O tema. Erguei-vos para o perdão. A mulher e o homem ressuscitado é o homem e a mulher que constrói a sua família pela lógica da cruz. A cruz nos ensina que amar não é se colocar sobre o outro. Amar é se rebaixar para lavar os pés do próximo. Isso nós precisamos renovar dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, dentro da nossa família, dentro dos nossos relacionamentos. A lógica da cruz. Porque só a lógica da cruz. O mundo quer fugir da cruz. O mundo quer que nós viremos as costas para a cruz, porque sabe que a cruz, e a lógica da cruz, não é a cruz de sofrimento, é a lógica da cruz, o amor que se esvazia para ressuscitar o próximo. A lógica da cruz é que nos faz, após sermos mortos, que possamos ressuscitar com Cristo Jesus. Você quer ressuscitar com Jesus, sim ou não? Você quer ressuscitar a sua família com Jesus, sim ou não? Você quer ressuscitar a sua casa com Jesus, sim ou não? Então leve o remédio da cruz de Cristo para a sua casa. O amor que se esvazia. Quando encontrar dificuldade, não joga na cara dele não. Senta aqui, amado. O que nós podemos fazer para melhorar? É diferente. Você é ruim, você fez isso. O que nós podemos fazer para melhorar? Isso é amor. Jesus não ficou no alto da cruz apontando, e nem fica apontando o dedo para nós e tacando raios e flechas para queimar o nosso coração, para queimar, para nos dizimar. Jesus se rebaixou e falou: olha aqui, o que nós podemos fazer? Eu tenho a resposta, caminhemos. O Evangelho é o remédio para a nossa casa, para a nossa família, para que nós possamos, erguidos no perdão, para ressuscitar com Ele na glória definitiva. Quem quer ir para o céu precisa passar pela lógica da cruz. Você quer ir para o céu, sim ou não? Então tenha a lógica da cruz como meta da sua vida.